Bom dia, graça e paz. Como é que você está, mulher? Sexta-feira chegou, muito frio essa semana, mas até aqui o Senhor nos sustentou, amém? Aqui é a Thalita Martins e hoje eu quero finalizar com você o capítulo 11, da leitura do nosso livro Esposa e Mãe. E eu vou terminar aqui um subtítulo e depois só tem mais um e aplicação pessoal. E esse que eu vou finalizar, estávamos falando sobre você falar com Deus sobre os seus problemas e sobre qualquer coisa. E aí ela diz assim: quando os seus filhos forem fazer algum exame, uma prova, peça que lhe avisem, para que você possa orar por eles enquanto estiverem fazendo essa prova. Lembre a eles que devem orar para que Deus os ajude no exame. Todavia, precisam saber que Ele jamais irá fazê-los lembrar daquilo que não têm estudado, ou seja, Deus não vai lembrar eles, se eles não estudarem, precisam fazer a parte deles, mas desse modo irá ajudar os seus filhos a saber que Deus não é alguém que fica sentado lá em cima derramando conhecimento em nossa mente, mas se eles estudarem, têm então o direito de pedir ao Pai que os faça lembrar da matéria. Houve tantas manhãs em que minhas filhas chegavam na porta, viravam-se para mim e diziam: mamãe, tenho prova de história hoje às 10 horas, ou tenho prova de matemática às 9, e eu orava por elas no respectivo horário. Nem sempre conseguiam as melhores notas, é verdade, mas pelo menos tinham consolo de saber que estávamos interessados e que Deus também se preocupava com elas. E acho que aprenderam a lição de que se não estudassem, não tirariam boas notas. Ore pelo futuro cônjuge de seus filhos. No dia em que a minha primeira filha foi colocada em meus braços no hospital, algo me disse: ore desde já pelo marido que ela vai ter um dia. E pensei, um marido para essa coisinha? Mas Deus gravou esse pensamento na minha mente e eu fiz isso. Cada filha que chegava, orávamos pelo seu marido, se é que Deus tinha um marido para ela. Se um marido não era a vontade de Deus para ela, orávamos para que nossa filha ficasse satisfeita em viver dentro da vontade de Deus. Orávamos também pelo casal que estava criando a criança que algum dia se casaria com a nossa filha. Irmãs, olha que forte isso, às vezes a gente acha que é besteira, mas isso é muito real. De orar, pela pessoa escolhida pelo Senhor, porque eu creio que o Senhor tem pessoas certas para nós, É lógico que nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher, mas é certo que viver a vontade de Deus é sempre o melhor. Então, orar pelo futuro cônjuge do seu filho, da sua filha, e até mesmo pela família deles, isso não é uma besteira. Amém? Vamos continuar. Tem sido maravilhoso conhecer os nossos genros à medida que eles vêm chegando. Lembrando aqui, a autora, ela tinha 4 filhas, mulher. Foi como abrir um presente de Natal. Conheci o primeiro anos antes da minha filha conhecê-lo. A mãe dele sabia anos antes da minha filha que eles se casariam um dia. Lembro-me de ter falado à mãe de Bill: você não deve insistir tanto, pois é capaz de estragar tudo. Mas parecia haver ali um relacionamento especial. Eu tinha orado tanto tempo por aquela família que era fácil amá-la, apesar de não concordarmos em tudo. Mas foi fácil amar o primeiro genro quando ele apareceu. O mesmo aconteceu com os outros. Tenho 3 genros maravilhosos. Não podia pedir nada melhor. Mas ouça, isso não aconteceu por minha causa, nem por causa das minhas filhas, mas porque Deus é fiel. Ore por seus filhos, ensine-os a orar pelos que serão seus futuros companheiros. Ajude-os a se preocuparem em se casar com quem Deus quer que eles se casem. Sua filha terá menos possibilidades de se precipitar, unindo-se ao primeiro que aparecer, se você tiver orado para que ela se case com a pessoa certa. Temos uma responsabilidade, uma grande responsabilidade para com o nosso marido e filhos que talvez não conhecêssemos antes. Nossa primeira responsabilidade é mover-nos obedientemente em direção a Deus, aprender a levantar os olhos para Ele e dizer: o que o Senhor quer que eu faça? Como quer que eu obedeça hoje? O que há de importante para eu fazer hoje?
Ajude-me a saber, a fim de que possa obedecê-lo. Então, enquanto se move em direção a Ele nessa obediência, esteja preparada para dizer a si mesma: estou amargurada. Você sabe que é importante tirar do seu coração a amargura, o ressentimento e algumas dessas outras coisas. Porque aprendemos em Hebreus 12:15 que quando uma raiz de amargura brota, ela perturba e contamina muitos. Contaminará a todos os seus, se não eliminá-la logo. Se precisar de auxílio para identificar os seus problemas, peça a Deus para ajudá-la. Gálatas 5, do verso 16 ao 21, esclarece o assunto em alguns pontos. Os nossos olhos ficam, às vezes, tão cegos que não podemos enxergar os problemas e temos de pedir ao Pai que nos ajude. Depois, escolha dar graças por tudo que Deus lhe tem dado. Cada lugar a que você já foi, cada criança que Ele colocou em seu lar, seu marido, cada um dos bens materiais que você possui. Prefira dar graças, pois há uma diferença entre ser grata e dar graças. Mostrar-se grata é algo relacionado com as emoções. Você às vezes não sente gratidão e diz: como eu posso agradecer a Deus quando não me sinto agradecida? Mas dar graças está relacionado com a vontade. Você o faz porque Deus diz que deve fazê-lo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: e você escolhe dar graças. Depois de ter dado graças conscientemente, saia do caminho e deixe Deus agir. Ele é quem deve operar. O que acontece então? Você receberá de Deus capacidade para amar o seu marido, os seus filhos e o seu lar. Essas 3 coisas começarão a acontecer se puser em prática os princípios que estudamos. Amém? E aqui ela deixa a aplicação pessoal. Faça sua agenda de oração e mantenha em dia. Não se esqueça de orar de maneira específica. Sempre que estiver consertando uma roupa, arrumando o quarto de um dos seus filhos ou do marido, ore por eles. Comece desde hoje a orar pelo futuro cônjuge dos seus filhos. Faça disso uma prática constante. Não se esqueça de dar graças em tudo, quando tudo vai bem ou quando há problemas. Amém? Mais coisas aí que nós aprendemos e que precisamos praticar, irmãs. Se a gente, de fato, assim como as escrituras dizem, para que a gente não só leia, mas que a gente pratique tudo que nós temos aprendido da parte do Senhor, eu creio que nós viveremos um novo tempo. O Senhor tem nos chamado como mulheres de Deus para fazer a diferença, a começar na nossa casa. E o reflexo no mundo espiritual é automático. E a sociedade automaticamente muda, Porque nós somos também a sociedade, os nossos filhos são a igreja de amanhã. Então precisamos investir, tempo em oração por nós e pelos nossos. E não se esqueça, como ela disse aqui, é só pedir sabedoria que o Senhor dá. Amém? Que Deus abençoe você, que esse final de semana seja incrível. Até segunda.